Vou começar perguntando, André Moraes, não tem como não falar, né, do dólar. O dólar ontem fez uma alta muito alta, uma alta muito alta, de 2,62%, trabalhando, fechando a 5.963, ou seja, daqui, se a gente olhar mais 40 pontos, a gente bate R$ 6. Pergunta que eu quero começando falando para você desse ativo tão operado e importante, né? Um driver ali até mesmo para balizar o poder de compra aqui do real. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: o que você está olhando nesse dólar? Eu sei que é muito difícil a gente avaliar o ativo, porque hoje pode ter correção, vai depender muito da fala do Haddad, que a gente vai acompanhar, que começa daqui a pouco o pronunciamento desses ministros, Tebet, Haddad e Rui Costa. Mas a pergunta é o seguinte: como você conhece o mercado e eu conheço o mercado do câmbio, ele vai começar a trabalhar em patamares nunca navegados. Quando a gente tem um patamar nunca navegado, a gente não tem nada que mostre pontos no gráfico, por exemplo. Então, eu queria que você falasse para o telespectador o que você está imaginando do gráfico pelo dólar e o que fazer quando a gente não tem uma negociação do ativo em uma faixa de preço que praticamente alcançou, infelizmente alcançou agora por conta de todo esse imbróglio aí político e econômico brasileiro. Vamos lá, cara. Pensando em análise técnica, né? Quando você. Eu gosto muito de suporte de resistências, né? Mas como você falou, se o dólar está navegando aqui por onde ele nunca navegou, você não tem resistências e suportes anteriores. Como o contrato perpétuo do dólar, né? Ele embute a taxa de juros, você tem no passado, né? Com taxa de juros embutidos, um histórico que te dá alguma noção, né? Mas você sabe que só existiu por conta dessa de estar embutida a taxa de juros. Então a gente utiliza, por exemplo, projeções de Fibonacci, que é uma outra ferramenta que a gente tem para tentar entender qual o tamanho do alvo caso ele resolva subir. E também assim, nesses momentos de grande volatilidade, Marco, a gente tem que ficar muito atento, porque hoje qualquer ajuste que for feito, né, aquela subida de ontem, pelo menos parte dela é desfeita. Então, eu sempre vou para o mercado com pontos aonde eu gostaria de comprar caso subisse, se esse dólar voltar, onde eu vou querer vender. Para começar a falar para você, e provavelmente só vou tradear o dólar depois dos ministros aí apresentarem por completo o plano, né? Abaixo de 5.940, né, que é um ponto importante, que é o topo que a gente fez aqui em julho, quando também tivemos estresse grande no dólar, né? Eu penso em venda desse dólar, tá? E rompendo a máxima de ontem, aí é pensar em compra e, mais uma vez, o ponto mágico para hoje vai ser exatamente esses R$ 6, né? Assim como foi do Bitcoin na semana passada, os US$ 100.000, né? É aquele número aonde você vai ter uma briga grande entre compradores, vendedores, você tem a possibilidade do Banco Central entrar nesse mercado. Então, já falando para quem tem pouca experiência no dólar, se eu fosse você hoje, iria para o simulador e mais assista do que trade aí, porque o dia tende a ser bem volátil, né? E às vezes até agressivo, principalmente se tiver a entrada do Banco Central por conta desse dólar na casa aí dos R$ 6, Marco.